1h mais 15. Está reunida a maior rede de comunicação do estado. Estamos juntos outra vez no rádio e na TV. Na bancada, Eduardo Ercila, John Coutrin, Kate Almeida, no Jornal da Difusora, sua primeira edição. Vamos juntos com muita informação dos bastidores da política nesta sexta-feira. Mais gastos. Governo agora quer gastar mais de 2 milhões com copo descartável. Cidades se preparam para, a partir de hoje, receber o voto em trânsito. Definidas as datas das convenções partidárias para o governo do estado. Você vai ver no Jornal da Difusora de hoje também. Vereador de Trizidela acusa colega de querer pisar na cabeça dele. Você acredita? Que nível, hein? Na cara dele, né? Na cara dele. Impressionante. É verdade. Dá mesmo. Bom, você vai ver também hoje aqui no Jornal da Difusora, infelizmente, o prefeito de Alcântara, a gente vai atualizar o estado de saúde, infelizmente é grave, após sofrer parada cardíaca. Agora, no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos e você ligado com a gente em todo o estado, é o Maranhão inteiro de audiência no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Manda sua mensagem para nós no WhatsApp 989-9196-8622 para você participar com a gente nessa sexta-feira. A gente quer saber qual a cidade que você está, qual o bairro que você está em São Luís acompanhando a nossa programação, qual a cidade do Maranhão, que é imenso, né? 217 municípios. Onde você está acompanhando o nosso Jornal da Difusora, hein? Manda mensagem para nós. Hoje, Eduardo Ercila vai receber a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Vamos a Brasília, informações com a Raniele Veloso, porque o Bolsonaro e o Ciro foram ao Congresso para promulgar a emenda à Constituição, aquela PEC que a gente tem acompanhado aqui, né? O discurso do Bolsonaro, inclusive, chamou a atenção, Raniele. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Já estava com saudade de vocês. Mas, olha, o presidente Jair Bolsonaro cruzou ali a Praça dos Três Poderes e veio a pé com alguns ministros, dentre eles o da Casa Civil, Ciro Nogueira, para promulgar as emendas à Constituição que autoriza o estado de emergência no país até o fim do ano para o pagamento de novos benefícios, que é o auxílio caminhoneiro, no valor de R$1.000, o auxílio taxista, que eles devem gastar R$2 bilhões, o auxílio deve ser de 200, ainda não há confirmação, e também aumento do Auxílio Brasil para R$600 e Vale Gás para R$120. Eles estão ali dando autorização para furar o teto de gastos e eles vão ali desembolsar dos cofres da União quase R$42 bilhões para essa operação. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, como você mencionou, chamou a atenção pelo discurso durante essa solenidade de promulgação, porque ele enfatizou que as mulheres são importantíssimas, até porque elas fazem parte da maior terço, né, da população brasileira e também das beneficiárias do Auxílio Brasil. Além disso, ele exaltou o Nordeste, falou várias vezes que vai levar recursos ao nosso Nordeste, aspa, do presidente Jair Bolsonaro, e também fez um aceno aos mais pobres, porque com esse auxílio, e esses auxílios, na verdade, ele quer aumentar a popularidade entre esse eleitorado que ganha até 2 salários mínimos. Adalberto. Raniele, agora o Ciro Nogueira, né, falou que a missão foi cumprida, né? A missão aí sobre o aumento dos valores dos programas sociais. Quer dizer que o Bolsonaro tem um novo 007? Porque não foi uma missão impossível, mas depois do 01, do 02, 03, pode ser que ele chegue a ser o 07 do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Casa Civil falou comigo logo depois dessa solenidade e ele disse que foi uma missão dada pelo presidente. E, como sempre, ele tentou ali comparar os programas do governo PT com o do presidente Jair Bolsonaro, comparando os valores. Vamos escutar. Acho que a maior vitória é da população que está precisando. As pessoas que precisam desse recurso, é um aumento significativo que o governo federal foi capaz. Vale lembrar que há algum tempo atrás nós tínhamos pessoas que recebiam R$90, R$80, hoje vão receber no mínimo R$600. Então é uma conquista das pessoas que estão precisando nesse momento para retomar suas vidas. Eu espero que elas não precisem por muito tempo dessa ajuda, que possam ter emprego, se capacitar e não depender do governo federal. Mas nós estamos muito felizes por essa missão que o presidente Bolsonaro nos deu e hoje estamos cumprindo.
Olha aí, missão dada, missão cumprida pelo um dos que aconselham o presidente Jair Bolsonaro, que faz parte do Centrão, que é essa base de sustentação do presidente aqui no Congresso. Só lembrando também, Adalberto, que ontem, na sessão, eles também promulgaram a emenda à Constituição que regulamenta o piso da enfermagem, que uma das primeiras signatárias dessa PEC foi a senadora Elisiane Gama, aí do Maranhão. Agora, União, Estados e municípios têm até o fim do ano para poder começar a pagar esse piso, que ficou no valor de R$ 4.750 para os enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos e R$ 2.375 para os auxiliares e parteiras. Agora, né, a expectativa é que seja cumprido o quanto antes, porque tramita por aqui uma outra PEC que foi aprovada ontem na Câmara, que limita as despesas dos estados e municípios se, por exemplo, as leis federais, como é o caso dessa, né, no caso está na Constituição, até está acima dessa lei federal, se não tiver a fonte de custeio. Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Bom final de semana e até segunda. Falamos ao vivo, direto de Brasília, com a nossa correspondente Raniele Veloso. Vamos falar ainda sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui do Maranhão. A agenda política se encerrou, inclusive ontem, né, aqui no aeroporto de São Luís. Houve aquela entrevista coletiva que a gente mostrou, inclusive com exclusividade ao vivo aqui no Jornal da Difusora. E a gente tem agora o Ciro fazendo um balanço aí, uma avaliação, inclusive, que o próprio presidente fez dessas ações do governo federal. Vamos conferir? Jair Bolsonaro desembarcou no hangar do CLA em São Luís pouco antes das 2 horas da tarde. Em uma sala, ele respondeu às perguntas dos jornalistas. Bolsonaro foi questionado sobre o fato do Maranhão ter sido um dos últimos estados brasileiros a reduzir o ICMS. É uma medida que não interessa para a população. E por ser os estados mais pobres, deviam me entender, de imediato botar em vigor isso. Os demais estados foi por decreto. O que é decreto? O próprio governador assina ali sem problema nenhum. Agora, quando manda para a Assembleia Legislativa, tem um prazo, tramita em comissões, entre um turno e outro tem mais tempo. Então o governador aqui tirou mais dinheiro da população mais pobre nesse momento. Mas você pode ver, você falou que é um dos estados mais pobres, né? É do povo mais pobre, é um estado riquíssimo. Agora, por quem é administrado? Por Partido Comunista. O comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. Bolsonaro também falou das medidas que estão sendo implementadas pelo governo federal, visando reduzir os índices de pobreza no país. Números divulgados recentemente pela Fundação Getúlio Vargas posicionaram o Maranhão como o estado mais pobre do Brasil. Então, do Auxílio Brasil, o Bolsa Família era em média R$190 até novembro do ano passado. Passou para 400 e agora passa para 600. Então, o Maranhão é um dos estados que proporcionalmente tem mais gente que recebe Auxílio Brasil e passarão a receber a partir de agora. Isso é bom para a pessoa que recebe, deixo claro, 2/3 são mulheres, tá? E isso ajuda também a movimentar a economia do município e do estado. Jair Bolsonaro desembarcou na quarta-feira aqui no estado. Na região tocantina, ele participou de uma motociata e de um evento religioso. O presidente esteve em Vitória do Mearim, onde também prestigiou um encontro evangélico direcionado às mulheres. A entrevista coletiva concedida por Jair Bolsonaro aqui em São Luís foi o último compromisso do presidente aqui no estado do Maranhão. Daqui, ele seguiu para Brasília. Ainda na oportunidade, Bolsonaro destacou a forma como foi recebido pelos maranhenses nos municípios por onde passou. Vitória do Mearim, ficamos lá, foi um evento religioso. Tá? Na volta, paramos em Macabeira, uma parada inopinada, como eu sempre faço. Na reta do retorno, a gente para no município, escolhe o município, para e tem contato com o povo. Já voltamos. 1h mais 24 minutos ao vivo para todo o estado. Viu, Eduardo Ericeira? Vamos, Diogo Coutrin, o presidente Bolsonaro disse que ainda não tem candidato aqui no Maranhão? Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a Kate, boa tarde Eduardo, boa tarde a todos que estão nos vendo pela TV e nos acompanhando pelo rádio. O presidente, inevitavelmente, tinha que responder essa pergunta, porque teve agendas nas igrejas, mas também tem a questão política no estado do Maranhão. Muito se fala, né, acerca de quem é o candidato do presidente aqui no estado do Maranhão, quem ele apoiará para governador e para senador. Ele foi questionado por um jornalista e ele disse o seguinte, né, Adalberto, que ainda não tem candidato a governador, mas que a senador
já está definido que é o Roberto Rocha, senador Roberto Rocha. Vamos pegar só um trechinho aí da fala dele, aí depois a gente comenta. Apoio do ex-presidente Lula. Bolsonaro já tem pré-candidato aqui no Maranhão ao governo do Estado? Eu tenho no Senado. É o Roberto Rocha, está fechado. Eu costumo dizer, eu estou vendo por lá de cá uma certa divisão. Eu sempre digo. Então ele não quis se estender no assunto, que ele mudou logo de rumo, mas ele deixou bem claro que o Roberto Rocha, o candidato a senador dele aqui no Estado, tem um pastor Bel também que estava lá com ele, acompanhando o presidente Bolsonaro, mas ele não falou do pastor Bel, falou unicamente do senador Roberto Rocha. Para governador, ele não quis falar nada, apesar de lá em Imperatriz estarem presentes o Laésio Bonfim e o Edivaldo Holanda Júnior. O Laésio, que se diz aliado do presidente Bolsonaro, que vai votar no presidente Bolsonaro. O Edivaldo é de um partido que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, pelo contrário, o PSD ainda não declarou apoio para ninguém, mas aqui no Maranhão, o Edilásio, o comando do partido é com o presidente Jair Bolsonaro, mas a nível nacional o partido, por enquanto, está neutro. Então, mas ele preferiu não falar, e ainda tem também o PL, outros partidos que estão com o Everton Rocha. Então, ele não preferiu falar sobre isso, não quis entrar em polêmica, deve decidir mais na frente, Adalberto, mas teve gente ali que tentou tirar uma fotinha, o Laésio, até que tentou colar um pouquinho mais do Bolsonaro, tentar tirar uma foto, aparecer junto, quem sabe uma declaração, mas não conseguiu. O máximo foi ali uma citação ali no evento de Imperatriz, pelo senador Roberto Rocha, que ele foi muito aplaudido, inclusive, ele e o Edivaldo, ali na Assembleia de Deus de Imperatriz. Bom, então, Adalberto, o presidente, Bolsonaro deve definir isso mais na frente. Pode ser até que talvez não tenha nem candidato oficial no Maranhão. Talvez ele não tenha candidato, já que os partidos que apoiam o Bolsonaro estão divididos, estão divididos com outras candidaturas. Então, não tendo candidato oficial, mas para senador, a gente sabe que ele vai tentar ali dar o máximo de força possível para o Roberto Rocha, por causa, óbvio, também, para derrotar o ex-governador Flávio Dino. Eduardo, há quem faça uma leitura de que foi até num tom mais tranquilo, digamos assim, mais ameno, o presidente Bolsonaro, dessa vez que fez essa visita aqui no Maranhão, Eduardo. Você concorda? Bolsonaro, paz e amor, Adalberto? Bem mais tranquilo, a eleição está batendo na porta, Eu acho que, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com a reeleição, deve estar tratando isso como prioridade, como qualquer pré-candidato nesse momento, futuramente candidato com a oficialização aí nas convenções. Eu acho que qualquer candidato está preocupado, sim, com a sua eleição, claro, do seu partido, do seu grupo político. Mas boa tarde, John, boa tarde, Kate, Adalberto, a todos que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Não é muito difícil, saber o porquê dessa opção, da escolha do apoio do presidente Jair Bolsonaro ao Senado, a pré-candidatura do senador Roberto Rocha, porque o principal adversário é o ex-governador Flávio Dino. Todo mundo sabe da inimizade, desse clima tenso que vive até quando o Flávio Dino governava o estado do Maranhão, tecendo várias críticas ao governo federal, direcionadas inclusive, nominalmente, aí ao presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que houve várias trocas de farpas aí entre ambos, tanto por parte do Jair Bolsonaro ao Flávio Dino, quanto por parte do Dino ao Bolsonaro. Então, é óbvio que esse apoio seria dado ao pré-candidato, o senador Roberto Rocha. Em relação ao governo do estado, eu acho que deve caminhar para isso. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não deve se pronunciar. Só em relação a essa questão, deve prestar apoio, aí deve ter suas preferências, mas não deve aí prestar ou dar alguma divulgação publicamente, pelo menos não fez durante sua passagem aqui no estado do Maranhão. A gente vai seguir acompanhando, mas ainda não tem nenhuma declaração pública de apoio, pelo menos agora, ao governo do estado. Em relação a essa questão de Imperatriz, desse evento que ele compareceu, cerca de 10 mil pessoas, religiosos, um evento religioso, e todos os pré-candidatos foram nominados. Diga-se de passagem, todos os pré-candidatos que estavam lá, tanto ao governo do estado quanto ao Senado Federal, que estavam presentes aí nesse evento, foram nominados. O Laésio, como o John disse, ele foi bastante aplaudido, mas aguardava algum anúncio, algum pronunciamento, só que, vale ressaltar, o presidente Jair Bolsonaro não fez nenhum tipo de pronunciamento em apoio a qualquer pré-candidato ao governo do estado. Apesar de ele ter colocado nas redes sociais, enfim, que participou desse evento, mas não fez nenhum tipo de pronunciamento oficial nesse sentido. 1h mais 30 minutos, o Boa Tarde, Kate Almeida, já é com informação, Kate. O governo agora quer gastar mais com um outro item. Que item é esse, Kate Almeida? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde ao John Coutrinho, ao Eduardo Ericeira, você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. De uma forma muito especial, queria
felicitar os homens, né? Porque hoje é dia do homem, viu? E em nome e na pessoa dos meus amigos aqui, eu quero felicitar a todos os meus colegas do estúdio, os meus colegas cinegrafistas também, pessoal da produção, e em nome deles, você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Saibam que vocês são muito importantes para nós, tá? Mas deixa eu falar aqui que esse sextou de hoje é um sextou também diferenciado, porque nós trouxemos aqui já alguns episódios aí de licitação e mais um que a gente traz, portanto, é agora a contratação de serviços para copo descartável. Você ouviu aqui, né, a gente falando sobre balão, papel, o que mais? Coffee break. E agora, para completar a festa, tem o copo, tá? Copo descartável. Coloca aí na tela, Tiago, para que as pessoas em casa possam ler e acompanhar aquilo que eu vou falar para o pessoal do rádio. Olha só, o contrato é da empresa maranhense de serviços hospitalares, a MCER, e o valor é um pouco mais de 2 milhões de reais, garantindo, portanto, a compra de um total de 40,5 milhões de unidades de copos. O valor unitário, gente, é de R$ 126,54. Somente para esta empresa, tá? São 16.200 caixas com 25 pacotes de 100 copos. E aí totaliza um pouco mais de 2 milhões de reais. A empresa de Salvador, né, beneficiada aí, é a GOES, distribuidora de produtos de limpeza, né, limitada. E a MCE, a gente sabe aí, né, agora nesta gestão, né, quando o governador Carlos Brandão assumiu, a MCE agora presidida por Marcelo Apolônio do Ailib Barros, assinando, portanto, aí esse pedido, né, que leva mais cifras ainda desse nosso estado empobrecido. E aí, claro que a gente questiona mais uma vez, porque é o nosso papel fazer isso, né? Se diante de toda uma circunstância que a gente já tem levantado e que é de conhecimento da própria administração pública, né? Depois de balão sendo licitado, papel sendo licitado, agora é o copo descartável. Além da questão do meio ambiente, que a gente sempre chama a atenção, será que não era necessário aí, de alguma forma, buscar, né, uma preservação maior? Pelo contrário, cada unidade custando R$ 126, um pouco mais de R$ 126, esta licitação agora custando mais de 2 milhões de reais para a compra de copo. Inclusive, quero deixar espaço aqui aberto, tentamos aí acesso à MCE para perguntar, né, a destinação, uma vez que é para uma única empresa. No caso, a MCE, que toma conta aí da saúde, né, faz o gerenciamento aí da saúde do Estado, entender, né, por que tanto copo descartável diante dessa situação que a gente vem mapeando aí, não é de hoje, falando sobre a questão do dinheiro, da verba pública, que poderia, né, de alguma forma, ser colocada, implementada, empreendida aí em outras áreas de igual importância. Não estou falando que copo não é importante para tomar ali sua água, mas será que 2 milhões, 126 reais na compra da unidade? Bom, está aberto o espaço para que possam, portanto, se manifestar. Essa unidade é um copo, que é uma caixa. Não, sabe aquele pacote assim? É o pacote. É 126 reais. Está escrito, coloca de novo aqui. Observa. Coloca de novo aqui, só para gente destacar. Tiago, por favor, coloca na tela aí, porque tá bem detalhado, né? A gente observa aqui no detalhe, tá lá a unidade, João Coutrinho, R$ 126,50. Está aqui a descrição do serviço, né? Está lá a unidade da caixa, está lá a quantidade de caixa e está lá a empresa e mais à frente o valor unitário. Cada caixa com 25 Não, pacotes. Tem... caixa com 25 Tá aqui a caixa, né? Cada contendo 100 unidades. Aí a quantidade 16.200 e está ali o valor unitário. É isso. Um pouco mais de 2 milhões, né? A gente falou ontem sobre, aliás, foi anteontem, né, sobre a questão dos carimbos, né, a ata de registro de preço, que a gente até explicou aqui o que era. E o Paulo Romão, do PT, falou sobre o assunto pelas redes sociais, se manifestou. Também achou estranho a quantidade lá e se manifestou. Vamos botar na tela o tweet do Paulo Romão.
ele chegou a comentar esse assunto. A gente tem aqui, inclusive, o tweet. Olha só, vamos ler para o pessoal que está em casa. O uso de assinaturas eletrônicas para os atos de administração pública já é uma realidade. Não vejo a necessidade do governo do Maranhão gastar 120 mil com carimbos. Esse valor ajuda a modernizar a administração pública estadual para ofertar serviços públicos melhores. 720 mil, não é isso? É isso. 720 mil com carimbos. É o Paulo Romão, portanto, se manifestando. Nós trouxemos, né? Sobre, Nós comentamos Sim, aqui. sim. O Geisael também, ou foi ontem ou foi antes de ontem? Foi anteontem, por isso que eu falei, ele comentou aquilo que a gente trouxe. Mas antes de ontem eu comentava aqui sobre um outro processo, porque é tanta licitação que a gente até se perde. Mas também o Geisael comentava aqui sobre a questão da empresa para desentupir bueiro, não era isso? Pelo menos 12 milhões para essa finalidade, quer dizer, é muito dinheiro. Se eu fosse pegar só essa semana aqui para falar e somar a quantidade de verba, recurso público destinado a uma série de áreas, a gente fica se perguntando, claro, obviamente, você em casa, o maranhense, o cidadão também, que precisa saber dessa transparência, se pergunta igualmente, será que isso realmente é prioridade? É o principal questionamento que todo mundo se faz. Vamos em frente com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Você lembra que a gente trouxe aqui o trecho da promotora Lítia Cavalcante falando sobre a questão da fiscalização por parte do governo estadual ou federal, que havia indícios em relação a essa medição que foi feita para evitar que o governo federal passasse, então, a fiscalizar a questão da travessia dos ferries. A gente pediu um posicionamento da MOB e a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos informou que o trecho entre o terminal da Ponta da Espera e o terminal do Cujupe é de aproximadamente 10,8 milhas náuticas, o que, segundo a MOB, está abaixo do limite estabelecido pela ANTAC para que seja de fiscalização federal. A gente vai acompanhar o caso, temos aqui voz à MOB, como, claro, teríamos que fazer mesmo, e agora acompanhar esses indícios, essas informações que tem a promotoria do consumidor e acompanhar o que vai ser feito a partir de agora com essas informações, com denúncias que chegam por lá também. Vamos em frente com o Jornal da Difusora. Kate Almeida, qual a informação que você tem a respeito do estado de saúde do prefeito de Alcântara? Ele sofreu um infarto essa semana, né? Pois é, ele sofreu um infarto, foi no dia 4, né? Na tela aí a gente está colocando, inclusive, a imagem do prefeito. Um abraço aí forte para a população lá de Alcântara, mas o prefeito, né, lá de Alcântara, que é um padre, né? Na verdade, é até inédito isso, né? É pouco visto, na verdade, um padre que realmente traça aí, trilha aí uma vida parlamentar, né? Mas a diocese lá de Pinheiro comunicou pelas redes sociais o estado de saúde do prefeito de Alcântara, o padre William Guimarães da Silva, e que infelizmente é considerado gravíssimo, tá? Repito, no último dia 4, o padre sofreu, portanto, uma parada cardíaca, né, foi atendido por lá, veio transferido para cá, para o hospital, e está internado aqui em São Luís. De acordo, inclusive, com o bispo Dom Hélio Rama, que assinou essa nota, ele teve contato com a família ontem e o estado de saúde do padre segue, portanto, gravíssimo. Ele pede, né, nas redes sociais oração aí, pelo padre William, que tem 78 anos, foi prefeito aí, além de Alcântara, também lá de Santa Helena e de Guimarães, pede que as pessoas possam orar, né, se unir numa corrente aí de oração, porque o estado dele de saúde é grave. Na verdade, ele intitulou, inclusive, gravíssimo. Então, fica aqui, né, essa última informação que foi dada ontem à noite, hoje pela manhã, a gente também tentou aí contato e obteve a mesma informação de que realmente muita atenção, né, para esse estado de saúde dele nesse momento. 1h mais 39 minutos, 1h39, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Agora um recado para você. Fiat em São Luís é Fiat Revemar. Uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais, e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem. Além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar. Venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy 147 na Jordô e a Unidade
Holandeses, na Avenida dos Holandeses, 22, no bairro Calhau. Fiat em São Luís, você já sabe, é Fiat Revemar. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver, as cidades se preparam para, a partir de hoje, receber o voto em trânsito, né? E mais, confira os preparativos para a programação de aniversário de Imperatriz, que é amanhã. A gente volta já depois do intervalo, um instantinho só. Voltamos, viu? 1h mais 44 minutos de volta ao Jornal da Difusora em sua primeira edição. E a gente volta aqui com uma notícia para você que está acompanhando a gente aí, uma informação importante, hein? Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Quem está aqui com a gente hoje é o Isaac para trazer mais detalhes para a gente do Costa Araçagi Condomínio Clube, não é isso, Isaac? Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Esse é um condomínio clube que fica localizado no Araçagi, com torres de 12 andares e com o melhor preço da região. O melhor custo-benefício hoje daquela região é o Costa Araçagi. Nós estamos com a promoção onde o cliente não vai ter as despesas com ITBI e cartórios, serão pagos pela construtora. Ele pode financiar até 90% do valor do imóvel e o saldo pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Nós temos unidades no 8º andar a partir de R$ 175 mil, tá? Uma excelente opção para quem quer aproveitar as férias já pertinho da praia e já comprar o seu imóvel. Que maravilha. Quem está assistindo a gente agora pode apontar a câmera do celular aqui para o QR Code que está na tela, já para falar com um dos corretores o tempo todo à disposição das pessoas, não é isso? Com certeza. Telefone na tela também para você, 989-8484-2193. Portanto, 2192. 2192. 2192. É o telefone, então, o Isaac está aqui para atender você e no QR Code você também fala com os corretores. Obrigado, viu, Isaac? Obrigado. Maravilha. 1h mais 45 minutos, 1h45. Gente, a partir de hoje, os municípios com eleitores superiores a 100 mil pessoas, eles devem habilitar locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito, hein? Quem está ao vivo com a gente é o Ciro Mineiro, tem mais detalhes a respeito do assunto. É com você, Ciro. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Como você bem disse, né, Adalberto, essa medida ela deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito, cujo prazo começa na próxima segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 18 de agosto. Na ocasião, o cidadão poderá indicar o local fora de seu domicílio eleitoral onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de estado poderá votar somente para presidente da República. O eleitor que estiver fora da sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos da disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas fora do país, né? No caso, no exterior. Porém, o eleitor brasileiro que mora fora do país, mas estará no Brasil no período das eleições, poderá solicitar o voto em trânsito. E só lembrando, né, Adalberto, que a Justiça Eleitoral está cumprindo vários prazos, exatamente por conta das eleições, o primeiro turno marcado para o próximo dia 2 de outubro. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio, desejando uma excelente sexta-feira para todo mundo. Obrigado, viu, Ciro, pelas informações. 1h mais 47 minutos, 1h47. A gente vai para Caxias agora, vamos lá para a região dos Cocais. Zé Carlos está com a gente aqui, porque lá, inclusive, tem uma ação importante de conscientização sobre prevenção do diabetes e da hipertensão, não é isso, Zé Carlos? É isso mesmo, Adalberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos, uma excelente sexta-feira. Pois é, ontem aconteceu uma grande ação aqui na cidade, lá no bairro Bacuri, organizada pela Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, para falar sobre essas duas doenças, né? Aí está a hipertensão e o diabetes, que são doenças silenciosas, tem controle, mas não tem cura. O tratamento é gratuito e evita complicações. A gente conversou com o médico da Unidade Básica de Saúde responsável pela ação. Vamos ouvir. Hipertensão e diabetes são doenças crônicas, né, que precisam sempre de um acompanhamento contínuo, né? Nós falamos que existem 3 pilares de tratamento para hipertensão e diabetes, né?
é a mudança de estilo de vida que traz uma alimentação saudável junto com uma prática de atividade física, nem que seja uma simples caminhada, 30 minutos por dia já é o suficiente. E, além disso, existem pessoas que, se a gente não conseguir modificar e controlar a pressão arterial e os níveis de glicemia dessa pessoa, a gente alia a medicação junto a esses pacientes. E por que esse tratamento tem que ser contínuo? Para a gente evitar complicações futuras, evitar infarto agudo do miocárdio, evitar um acidente vascular encefálico, que é o derrame, evitar complicações nos rins, que são órgãos-alvos para a pessoa, para que ela tenha uma vida saudável e tenha uma melhor qualidade de vida no futuro, né? É isso, a prevenção é sempre muito mais barata, é sempre melhor. Por isso é só buscar ajuda na unidade básica de saúde mais perto da sua casa, falar com o médico, com a equipe da UBS. Adalberto, é com você. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Daqui a pouquinho tem Jornal da Difusora, primeira edição, em Caxias. Tem também Imperatriz, viu? Falar em Imperatriz, que beleza, hein? 170 anos de história, programação especial durante a semana inteira. E amanhã, sábado, dia claro, uma extensa programação. Marcelo, dá os detalhes para a gente. De antemão aqui, parabéns à Imperatriz, ao povo de Imperatriz, audiência enorme aí, uma cidade extremamente importante para o nosso estado. Marcelo. Boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Jornal da Difusora, no rádio e na TV. Pois é, amanhã a grande cidade de Imperatriz festejando seus 170 anos de pequena povoação lá em 1852, a grande metrópole aqui da região sul do estado. Imperatriz, 170 anos, cidade que foi descoberta pelo Frei Manuel Procópio do Coração de Jesus. Era um frade que saiu de Belém com a missão de descobrir novas terras na região sudoeste do Pará. Mas aí ele pegou o rio Tocantins e acabou aportando na foz do riacho Bacuri. E hoje nós temos a nossa querida Imperatriz. Uma extensa programação já está sendo desenvolvida pela Prefeitura. Daqui a pouco, a partir das 19 horas, shows com diversos cantores da terra. Vai acontecer no palco Concha Acústica da Avenida Beira Rio e outras inaugurações também deverão marcar o 16 de julho aqui na cidade. Vai ter a tradicional corrida 16 de julho, a entrega da comenda Frei Manuel Procópio, tem o corte do bolo, vai ter o festival gastronômico de panelada, enfim, uma programação aí repleta de eventos para comemorar os 170 anos da nossa querida Imperatriz. Nós, inclusive, conversamos com o prefeito da cidade, Assis Ramos, que falou sobre esta data marcante para a Imperatriz. A mensagem para o imperatrizense é de esperança, que a gente mantenha a nossa fé, que a gente mantenha a vontade de melhorar essa cidade. Eu estou fazendo a minha parte, a gente não faz uma administração sozinho, precisa da população também, que ela continue acreditando que dias melhores virão. Passamos por uma pandemia, agora é a hora de retomar toda a atividade da nossa cidade. Nossa cidade é grande, é crescente, como o próprio hino diz. Não vamos deixar que a intolerância, as perseguições atrapalhem o avanço da nossa cidade. Então, assim, imperatrizense, você está de parabéns. A cidade cada dia fica melhor, tem muita coisa para melhorar, eu sei, mas tenha certeza que o prefeito trabalha diuturnamente para melhorar a sua vida. E vamos em frente. Imperatriz é crescente, né? Com os matizes do progresso. Isso é que consta no hino, isso é que dá energia para a gente continuar trabalhando e pedindo a Deus que a gente consiga, cada dia que passa, fazer essa cidade melhor. Parabéns, Imperatriz, parabéns a todos os imperatrizenses. Imperatriz que tem uma importância muito grande dentro do cenário brasileiro e tem uma localização estratégica, está na fronteira de 3 estados do país, Maranhão, Tocantins e também Pará. Por isso, Adalberto Melo, convido você, convido também os nossos debatedores. Amanhã, venham comer uma panelada aqui em Imperatriz para a gente comemorar 170 anos da nossa querida Imperatriz. Para você, bom final de semana. Um grande abraço, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Nosso Marcelo Júnior lá em Imperatriz. Nosso Eduardo já está perguntando se vai ter as... Como é que é, Eduardo? Panelada, né? A panelada, você vem as guarnições. Né? Nosso Eduardo, tendo as guarnições, está ótimo. Mas é bom demais, viu? 1h mais 53 minutos, 1h53. Está aí o nosso trio. Nosso Eduardo Ericeira, John Coutrin e Kate Almeida conosco aqui no Jornal da Difusora até as 2h18 da tarde hoje. 2h17 hoje, um pouquinho mais cedo.
Está chegando a Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Balsas inaugurou a nova iluminação em LED na orla do Rio Balsas. Para dar ainda mais conforto e segurança aos balsenses e turistas, aqui na Orla da Beira Rio, a Prefeitura de Balsas, através da Secretaria de Infraestrutura, implantou um novo sistema de iluminação. A iluminação da Beira Rio é muito importante para que a gente possa aproveitar no período noturno também aqui o Rio Balsas. Os turistas que aqui vêm visitar nossa cidade, os balsenses que frequentam o Rio Balsas, e também estamos incentivando a nossa economia local, porque os restaurantes, os bares poderão ficar abertos até mais tarde com segurança. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. Imperatriz e Caxias seguem agora com a programação local. Você segue com a gente aqui com o Jornal da Difusora até as 2h16 da tarde de hoje, hein? Kate Almeida, o prefeito Erlânio Xavier se manifestou sobre ataques à gestão da saúde de Igarapé Grande? Exatamente, né? O Erlânio, que é prefeito, está prefeito lá de Igarapé e também presidente da FAMEM, se manifestou, lançou uma nota pública, né? Primeiro repudiando aí algumas acusações feitas por meio de uma revista, a revista Piauí, sobre as tais emendas secretas, né? E dizendo, inclusive, sugerindo que o município teria recebido aí emendas na ordem, para recursos, na verdade, para a saúde. E aí o Erlânio, inclusive, já determinou uma sindicância, né, que se abra uma sindicância administrativa para se apurar, né, exatamente o que teria sido essa denúncia feita pela revista Piauí. Foi publicada essa semana. O Erlânio, que assumiu lá em 2017 o município, essa nota é bem extensa, né? Assumiu lá em 2017 e ele relata aí nessa nota da forma que ele assumiu, que nem sequer hospital existia, né, na região, no município, e a partir daí toda uma transformação foi feita, inclusive na saúde, dando, né, aos munícipes aí hoje, né, um equipamento, um hospital que funciona 24 horas. A população tinha que sair do município e ir em busca de outros serviços, exames, enfim, consultas em outras cidades, porque lá não tinha. E aí, à época, desde 2017, ele vem estruturando a saúde. O município de Igarapé, a gente sabe que é referência em diversas áreas e a saúde hoje conta, inclusive, com esse equipamento que funciona 24 horas. E além, é claro, de abrir essa sindicância, né, ele, inclusive, pede também que seja apurado, né, de forma veemente essas denúncias que foram feitas em razão aí da gestão dele. Importante destacar, né, Kate? Que o Erlânio, ao contrário de outros, né, que foram citados na matéria, ele se coloca à disposição primeiro para realizar essa sindicância, auditoria, sim, e ainda convoca o Ministério da Saúde. Sim. Você está dizendo o seguinte, olha, não tenho nada a temer, pode investigar, pode vir, né, pode fazer qualquer averiguação, eu estou disposto a colaborar se tiver alguma irregularidade. Né, e está certo, né, João? Tem que fazer isso mesmo. Corretíssima a atitude do prefeito Erlânio. Se for pegar, né, a trajetória da Erlânio, não tem nada, até então, não tem nada contra ele em termos de gestão pública. Né? Pelo contrário, Pelo contrário, né? A gestão dele sempre foi elogiada, foi reeleito com ampla votação, tem mais de 90% de aprovação. E vários cases de sucesso no próprio então, município. Assim, foi eleito presidente da FAMEM também. Presidente da FAMEM, é muito querido pelos prefeitos, né? É uma grande liderança no Maranhão, não é só liderança de Igarapé Grande, né? Hoje uma liderança, talvez um dos nomes assim, que tem ajudado muito. Né, ali o Everton Rocha, é um grande nome. Teve né? seu nome cotado, inclusive, para compor chapa como pré-candidato ao Senado. Mas trazendo aqui para o que é a denúncia, né, porque às vezes a gente fala tanto sobre o currículo de uma pessoa e esquece de se ater à comparação daquilo que está sendo falado. A revista cita a questão da própria saúde, basta você dar uma observada ali, né, na saúde, no que estão acusando, né, fazendo as denúncias. E aí, se você pega um município que não tinha nenhum equipamento de saúde, não tinha sequer
consulta ou exame para oferecer. E hoje você tem um hospital que funciona 24 horas, e aí a gente precisa lembrar também, e aí eu acho que é importante nesse momento que se faça uma grande justiça, porque no período da pandemia foi destaque também Igarapé no que diz respeito ao atendimento também dessa população, né? E a gente sabe que foi evidenciado durante a pandemia a carência que a gente já sabia e já conhecia de tantos municípios maranhenses. E aí Igarapé se sobressaiu mais uma vez, dando destaque aí para esse atendimento que é, né, constitucionalmente direito do cidadão ter saúde. E lá a população, pelo menos, não está mais saindo do município em busca aí de atendimento em outras regiões. Mas achei, como o John disse, bastante oportuno ele abrir, né, a cidade, o município, enfim, toda uma gestão para que se faça a averiguação devida, né? E no caso aí não foi só... não foi a revista em si, não foi uma denúncia contra Igarapé Grande, né? Apenas citou o município. Citou. Falou que houve um número maior de consultas, aliás, um número expressivo de consultas comparado com o número de habitantes lá de Igarapé Grande, né? Mas outros municípios também, ao contrário da Erlânia, né, que se colocou à disposição, convocou a auditoria, sindicância, e a Ministério da Saúde, os municípios, pelo contrário, por exemplo, Pedreiras. Pedreiras foi citado, né, na relação de saúde também, de extrações dentárias, foi um caso até que repercutiu nacionalmente, em que houve um número também grande de extrações dentárias, ou seja, fazendo as contas ali, dividindo o número de extrações dentárias pela população, se fosse real essa situação, cada morador tinha que ter 19 dentes a menos na boca, né, segundo ali a contagem. Já a prefeita, ao contrário da atitude da Erlânio, ela disse apenas, não, foi apenas um erro de digitação e não deu mais explicações. Já o Erlânio não, disse, não, pode vir aqui, pode vir o Ministério da Saúde, estou exposto, estou aberto, pode fazer a sindicância, eu vou mandar apurar, vou mandar fazer sindicância, auditoria, e vamos ver o que aconteceu. E quando ele fala Ministério da Saúde, Adalberto, a gente sabe do repasse que tem, né? Educação, saúde, esses setores já tem aquele valor X de repasse aí pelo governo federal, mas o Erlânio, inclusive, disse que poderia ser averiguado todo o repasse que é feito dentro do SUS. A gente sabe que dentro desse repasse há uma taxa que é colocada também para quando cada paciente é atendido, seja extração dentária, seja uma consulta, o exame, ele tem um valor específico dentro do SUS, da tabela do SUS. E o Erlânio, inclusive, colocou isso. Pode verificar, está aberto aqui em relação à questão do Ministério da Saúde, todo o investimento que chegou aqui no meu município, através do SUS, e foi colocado aqui em prática no município. Então, acho que é muito claro isso aí, deixar aberto, quem não deve, não teme, e o Erlânio está atuando dessa forma, né? 2 horas mais 1 minuto, o nosso trio aí do nosso Jornal da Difusora, os comentaristas aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Eduardo, aproveitar que está com você, continua com você a bola aí, porque a pedido do Ministério Público há um bloqueio aí solicitado em relação a valores por parte de ex-presidentes da Câmara lá do município de Arame, também assessores? Pois é, Adalberto, a gente sempre comenta aqui antes tarde do que nunca, né? O ideal é que essa investigação chegasse enquanto a pessoa ainda estivesse no seu mandato, enfim. Mas é um ex-presidente da Câmara Municipal, pelo menos chegou, ele vai ter que ser... vai ter que ressarcir, né, esse dinheiro aí que foi investigado, foi denunciado pelo Ministério Público, e é que a gente chama a atenção do trabalho da ouvidoria, né? Segundo a manifestação da Justiça, foi inclusive por denúncias que foram encaminhadas à ouvidoria do Ministério Público, por conta disso que a gente sempre chama a atenção do eleitor, da população, para que de fato, quando identifique algum tipo de problema no seu município, que procure as instituições, as entidades e faça a denúncia. A partir de uma denúncia que foi encaminhada, denúncias que foram encaminhadas à ouvidoria do Ministério Público, se chegou aí a esse desvio de verba pública, segundo apurou o Ministério Público, a Justiça determinou a devolução aí de quase 880 mil reais, pouco mais de 879 mil reais, por parte do ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de Arame, Elias Conceição, além dele também do assessor jurídico do órgão municipal, o Horácio Conceição, que é irmão, inclusive, do ex-presidente, está tudo em família. Segundo foi apurado aí pelo Ministério Público do Maranhão, foi aí o saque de 33 cheques, falsificação de comprovantes, de transferência e falsidade ideológica na prestação de contas, segundo aí foi informado pelo Ministério Público, foi deferido todo esse tipo de denúncia e a Justiça determinou essa devolução aí desse valor de quase, pouco mais aí de 879 mil reais, que é um valor bastante elevado. 2 horas e mais 2 minutos. Olha, o Sistema Difusora preparou uma programação especial que tem início dia 25, hein, gente? Contando com um programa repleto de atrações e diversidade. É o Verão Difusora que está chegando e eu tenho certeza que você não quer ficar de fora de nenhuma das nossas programações, né? Fica ligadinho aqui com a gente, um oferecimento Uninasal.
Sol, praia, piscina e muita diversão. Sinônimos de pura alegria para quem tanto esperou o período de férias. E junto com as férias chegou o Verão Difusora, um programa especial para enaltecer ainda mais as belezas naturais, pontos turísticos e formas de se divertir no Maranhão. Dos dias 25 a 29 de julho, aqui na TV Difusora. Oferecimento Uninassal. Nós vamos para o intervalo agora. Na volta, a vereadora de Trizidela do Vale acusa a colega de querer pisar na cara dela. Que coisa, hein? Você vai ver também o calendário completo das convenções partidárias agora definido para o governo do estado. A gente volta já um instantinho só. Já voltamos, são 2 horas e mais 7 minutos no rádio e na TV com o Jornal da Difusora. E que bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a programação com a gente. Viu? Já Eduardo Ericeira vai mandar um alô para o pessoal que acompanha a gente na capital e também no interior do estado. Recado para você, hein? Chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça. É o Festival Maranhense de Cachaça que vai ser realizado no Multicenter Negócios e Eventos. Vão ser 3 dias de muita troca de conhecimento e exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o Festival Maranhense de Cachaça através da cobertura do Sistema Difusora. A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa com transmissão ao vivo durante os dias do evento e cobertura completa da Rádio Difusora FM, Portal Difusora ON e nossas redes sociais. O Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Cindy Bebidas MA. Com-realização do Sistema Difusora e apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. John Coutrinho, vou falar de um episódio lamentável aqui em Trizidela do Vale, confusão lá com vereadores, meu caro John Coutrinho. Confusão, Adalberto, confusão lá em Trizidela do Vale, não é? João Mearim. Uma sessão que aconteceu nessa semana ainda, a sessão da Câmara de Vereadores de Trizidela do Vale, ali foi protagonizado, né, um embate ali, deplorável, lamentável, entre a vereadora Emilene Oliveira, né, e o vereador Corró. O que acontece? A vereadora Emilene começou a fazer algumas denúncias. Aliás, antes disso, o vereador Corró foi eleito mais uma vez para ser presidente da Câmara, mas isso foi, os vereadores ali colocaram da oposição, estão colocando sob júdice a eleição dele. Está na justiça para decidir se tem validade ou não a eleição do Corró ao presidente da Câmara. Tamanho em julho. Pronto, pois é. Paralelo a isso, né, a vereadora Emilene Oliveira fez uma denúncia contra o Corró, né, dizendo que ele é condenado e foi obrigado a devolver 254 mil aos cofres da Câmara Municipal. Lembrando que o Corró já foi presidente da Câmara muitas vezes lá na cidade de Trizidela e foi eleito mais uma vez, mas está na justiça sob júdice. Bom, depois da vereadora fazer essa denúncia, dizendo que ele foi condenado e tinha que devolver 254 mil reais, o Corró não gostou, né, disse que ele não é condenado, que essa informação não procede, e num determinado momento o vereador chegou a dizer que vai pisar na cara, né, da vereadora Emilene. Nós temos um vídeo, Adalberto, para não ficar só eu falando, para quem está em casa, observem bem, porque depois a gente vai trazer um debate aqui, trazer a versão do Corró, né, o que ele fala. Eu quero que as pessoas que estão em casa observem bem nesse vídeo e tirem a dúvida se ele falou ou não que ia pisar na cara da vereadora. Vamos acompanhar. Privilegiados, como está aqui hoje o vereador Corró, condenado, sentenciado, julgado a devolver 254 mil reais que foram extraídos dessa casa, que aqui não é um saco de dinheiro, onde você bota a mão e tira e joga onde você quiser. Aqui você tem que prestar conta e está aqui, não sou eu que estou dizendo não, está aqui, certidão eletrônica de processo com trânsito em julgado. Vereador Francisco Martins Pereira, presidente irregular. Condenar o responsável, presidente, ao pagamento do débito. 200... Vai ver, eu vou pisar na sua cara. Vou pisar na sua cara. Da vereadora, né, que é a procuradora da mulher em seguida. O vereador Corró, ele se pronunciou e disse que não era pisar na cara, ele falou que ia passar na cara, né? Mas qual a diferença, né? Eu queria entender, né? De certa forma, continua sendo violência política e continua sendo agressão. Se é pisar na cara ou passar na cara, mas a gente traz aqui a versão também do vereador, né? Segundo ele não quis dizer isso, não quis ofender a vereadora, ele quis dizer que não era pisar, era passar na cara, mas eu entendo também que, de certa forma, isso é uma ofensa, né? Ele fala que vai passar na cara, ou papel, sei lá, dizer que ele não é condenado. Isso, de certa forma,
uma violência política, né, contra a vereadora, contra a mulher. Eu acho que o vereador cometeu erro, acho que na verdade ele deveria emitir uma nota pedindo desculpas, mas ele está dizendo que não falou, né, então fica a versão dele. Mas as pessoas ficam em casa, avaliem bem se ele falou pisar ou passar na cara. Eu acho que, John, se você me permite, claro, a gente está vivendo tempos, dias muito, muito, muito difíceis, sobretudo as mulheres, né? A gente tem percebido aí cenas violentas, quer seja, né, na ordem pessoal, profissional, em todos os aspectos. A gente está vendo aí uma violência desmedida, que começa, muitas vezes, de forma verbal, né? Você verbaliza um sentimento e que emana só ódio, só ódio. Quer dizer, você tem uma decisão que está transitada e julgada, ou seja, já existe uma condenação, né? E aí a vereadora, de posse dessa informação documental, faz a exposição disso, né, numa das sessões por lá. Ora, se existe, né, se já existe uma decisão, né, ele deveria se ocupar, né, de tentar, de alguma forma, justificar aquilo ou provar o contrário daquilo. Afinal de contas, se está eleito, foi eleito por uma parcela da população. E a essa parcela da população e a própria cidade que o vereador tem que se ater, não é? Está falando de recurso público, todos os dias a gente fala da destinação de recursos públicos. E aí vem o vereador, né, e consegue piorar a situação fazendo uma agressão, verbalizando uma agressão e um desejo. Pelo amor de Deus, né? Parece sim que o parlamentar, que é uma autoridade pública, que deveria dar exemplo, faz o contrário, né? Estimula ainda mais pessoas que já têm, parece assim, aquilo ali muito latente, né? Parece que estimula ainda mais as pessoas a fazerem cenas, atos, né? E eu acho que tão covardes quanto esse, então lamentável. Eu acho que ele deveria, mais uma vez, se ocupar de buscar formas de explicar determinadas situações. Essa é uma, e agora ele tem mais uma, né, para poder explicar o porquê tanta destilação de ódio numa única fala, né? Adalberto, por isso que rapidamente que é importante a democracia, né, o parlamento ter tanto oposição quanto situação. Que é para justamente a gente ter esse embate. Você já pensou se o parlamento fosse formado só por pessoas com uma mesma ideia, ou se o mundo até fosse formado por pessoas da mesma ideia, não teria graça. Então, não teria o outro ponto, né? Não teria a crítica. Mas isso não é democracia, Eduardo Ericeira. Não, se a democracia é justamente isso, você defender, não, responder. Eduardo, não, me desculpa, não tem democracia. Deixa eu só terminar de falar. Eu nem terminei de falar, Kate. Mas não há democracia aí, há uma ofensa. Eu nem terminei de falar. Deixa eu só concluir. Eu nem terminei de falar. Aí a gente, sim, tá. Depois aqui a gente pode falar aqui, se quiser responder alguma coisa. Por isso que eu estou falando, sim, agora que eu ia entrar na questão da ofensa. Quando uma pessoa, se sente ofendida, ela é acusada de algo que ela tem que se defender, ela tem que procurar a justiça, não responder a colega, nesse caso aí, a parlamentar, a vereadora, nesse sentido. E agora concluindo, viu, Kate, se me permite. Não responder dessa forma ignorante, dessa forma dizendo que vai pisar, porque foi claro, né? Tem até a legenda ali, foi claro quando ele emite sua opinião. Então, se ele quiser se defender, ele é criticado por algo, ela de repente pode ter ali a oposição política, que é o fundamental, que é o importante, as pessoas terem o respeito político dentro do parlamento, porque foram eleitos para isso e tem que representar a população de forma correta e respeitosa, não tratar a colega dessa forma. Se ele tiver alguma coisa errada, procurar sim a justiça para se defender e não falar essa palavra aí de baixo calão, dizer que vai pisar na cara de colega, por isso que essa situação está dessa forma. E ontem a gente já tratava sobre esse assunto, já vem tratando algumas vezes. Essa questão da polarização envolvendo a questão da política, que só leva a isso, a questão de violência, a esse tipo de bate-boca que não leva a nada de benéfico à população. Agora, se quiser, pode concluir. Só para concluir, eu quis dizer aqui que a gente precisa dar nomes, né, corretos às situações, porque o processo democrático é diferente desse tipo de exposição que a gente está vendo. As pessoas estão confundindo absolutamente tudo. Parlamento é para discutir aquilo que é efetivo para uma comunidade, para uma população. Não para esse tipo de situação que a gente está vendo aí, as cenas ilícitas sendo denunciadas, com trânsito em julgado, de acusações. E aí você, de repente, para poder tentar responder isso, ofende, né, muito mais e agrava uma situação muito mais que não tem porquê essa situação. Então, não exatamente justifica. Por isso a gente precisa entender as cenas aí para poder se posicionar. A gente se encontra na segunda-feira, 1h15 da tarde. Um bom final de semana para você e até lá a gente se encontra então 1h15 aqui no Jornal da Difusora, tá bom? Tchau, tchau. Boa tarde.